do Senhor Jesus Cristo. Estou entrando no ar novamente neste dia, neste sábado tão especial, que é mais um dia de vida que Deus está nos concedendo. Sou agradecido a Deus por os cuidados que Ele tem tido para comigo e minha família e as pessoas todas que vão ouvir e assistir, né? Deus disse na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Então nós estamos vivendo, né, muitas aflições, né, num todo. Mas vamos ver hoje um rei chamado Asa, né, tendo ele sendo um homem de Deus. Então tem a história dele, depois mais de uma mulher, de outra criança que foi ressuscitada, enfim, são 3 partes. Eu vou aqui fazendo e discernindo aqui, mostrando a realidade da palavra de Deus. Então diz assim: doença e morte de Asa. Lá primeiro a Reis, no capítulo 15, no versículo 23. O autor do livro de Reis achou que não era conveniente registrar a história da doença de Asa, a não ser por tê-la meramente mencionada. O autor do livro de Crônicas deu mais detalhes, falando da doença dele como extremamente grave e mencionando que Asa não buscou ao Senhor, e sim os médicos, e morreu. Veja bem, como acabei de falar, não buscou o Senhor, e sim os médicos, e morreu. Esqueceu-se do Senhor, né? Então, segundo a Crônicas, no capítulo 16, no versículo 12 a 14, doença e morte, mas uma vez não confia em Deus. Mais uma vez, esse rei não confiou em Deus. Asa caiu doente aos pés no 39º ano de seu reinado. Sua enfermidade era em extrema grave. Contudo, em meio a ela, ele não buscou ao Senhor, mas aos médicos. Como eu sempre tenho falado, primeiramente busque ao Senhor em qualquer situação, e também aos médicos, certo? Veja, Asa dormiu com seus pés e ele morreu em 41º ano de seu reinado. Sepultaram-no na sepultura, ou no sepulcro, que tinha cavado para si na cidade de Davi. Deitaram-no numa cama cheia de perfume e especiarias, preparando segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe uma queima muito grande dessas coisas. Veja bem, ele buscou naquele tempo, quando adoeceu, ele buscou feitiçaria, artes mágicas, então, e simplesmente ele deixou Deus, não buscou a Deus, e foi o que aconteceu com Asa, história dele. Tem muito mais, mas aqui a gente faz um básico e não tem tempo de fazer muito mais. Mas aqui vamos, então, na segunda parte aqui, em Marcos 5, capítulo 21 a 26, o versículo. Agora aqui vemos o outro lado um exemplo. A filha de Jairo, curada, veja, mais certo, mulher
era uma mulher, né, de 12 anos, vinha sofrendo de um fluxo de sangue. Era uma hemorragia, um fluxo de sangue. Tinha ido em muitos médicos e gastado tudo quanto possuía, sem nenhum proveito, antes piorando, né? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele e a multidão e a tocou, né, em suas vestes. Então ela foi por detrás, no meio da multidão, e tocou nas vestes de Jesus. É uma história muito até conhecida, né? Porque dizia: se tão somente eu tocar em suas vestes, serei curada. E já ficou curada naquele mal. Ficou já curada daquele mal. Ele disse a ela: filha, tua fé te salvou. Vá e em paz e seja curada desse teu mal. Veja, logo saiu, foi determinado, então veja bem, buscar ao Senhor, a Deus. Outra forma, se tivesse esperado, porque quando o médico também ia acontecer que nem Asa, ia acabar partindo, né, que é o morrer, né, dormindo para um certo tempo. Agora a terceira parte aqui: a menina não está morta, mas dorme. O homem de Deus pegou pela mão da menina e disse-lhe: Tabita, cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Que era Pedro, Tiago e João, né? Então estava um alvoroço e a menina dos principal, general, assim, estava aquele choro, aquele alvoroço todo, mas aí chegou os homens de Deus aí, né? Então determinou a ela, eu te mando, né? Levanta-te e anda. Então ela, com 12 anos, levantou e passou seus pés, se afirmou e ela passou a andar. Que maravilha, né? O Senhor esquadrilha no nosso coração, né? Então são esses exemplos, né? Agora eu quero ler ali em Jeremias 17, mais um exemplo, 10, que diz assim, 17, 10. Eu, o Senhor, esquadrilho o coração, provo os rins, e isto para dar a cada um segundo o seu caminho, e segundo o fruto das suas ações. Maravilhoso. Também em Jó, o livro de Jó também tem dois exemplos aqui que eu quero colocá-los neste momento, porque eu vejo que esses exemplos são bastante especiais para cada pessoa, né? Então, aqui no livro de Jó está registrado, eu estou aqui lendo onde é que está o registro aqui para poder levar aqui na presença de todos que vão ouvir e vão assistir, para que essas realidades possa nós viver elas, praticar elas, porque esses exemplos são para nós hoje, como foi esses homens, agora é para nós hoje. Então são duas boas coisas que a gente deve fazer, como está aqui que eu estava falando em Jó registrado. Buscar a Deus, né? Em primeiro lugar, nós temos que buscar a Deus. Já temos um exemplo desses homens aqui que eu estou levando, né? Em segundo lugar, entregar a Ele a sua causa. Busque Ele, entregue a Ele a sua causa. Como aconteceu a história de Jó, que nós soubemos, né? Mas ele, em tudo que ele tem passado, ele sempre tem até mesmo tido aquela confiança, buscou a Deus, entregou a causa nas mãos de Deus e vê como Deus retribuiu a ele. Como aqui também Asa, se ele tivesse, eu comecei aqui,
tivesse não ido buscar os caltumantes, né? Os adivinhos, enfim, outras formas, e deixou Deus, botamos assim de lado. Não, ele devia ter ido buscar, primeiramente, ao Senhor, que o Senhor ia dar a ele, porque antes até mesmo dessa doença, ele foi um homem que andou nos caminhos de Deus, destruiu muitas coisas erradas, ele deu cabo daquilo e colocou as coisas em ordem como um rei. Mas quando ele adoeceu, simplesmente ele esqueceu do Senhor que andava com ele, né? Então nós não podemos, isso serve um exemplo para nós não esquecer do Senhor, muito mais nesses momentos que nós precisamos, e se temos que se afirmar nele. Essa outra, que tinha enfermidade, 12 anos também do fluxo, ela foi curada. Também essa menina, chamada Talita Quecume, se quer dizer, né? Menina, eu te ordeno, levanta. 12 anos que ela andava enferma e ela levantou e andou, né? Então, veja bem, são exemplos, eu volto a dizer, para cada um de nós. Exemplos para hoje. Tantas doenças, tantas enfermidades, mas fiquemos firmados na promessa de Deus, que Ele diz que sempre estaria conosco. Então, que essas palavras fiquem no coração e na vida de cada pessoa que vai ouvir e assistir. Eu quero fazer uma oração final, pedindo a Deus que confirme essa palavra no coração e nas vidas de todos. Pai, em nome de Jesus, confirma estas palavras, o teu poder, a tua ação entre nos lares e nas famílias, de saúde, de vida para as pessoas, vida em abundância e por fim sempre a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Que elas venham examinar e te aceitar como Senhor e Salvador e venham ser salvas. Todas quantas vão assistir e ouvir. Eu agradeço mais essa oportunidade, a YouTube ter dado essa oportunidade de estar no ar. Até uma próxima oportunidade, sempre querendo Deus. Amém.